Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a todos os irmãos também que nos acompanham à distância, através da nossa videoaula. Deus abençoe a todos. Os irmãos da nossa turma de Marambainha, os irmãos da nossa turma de Ponto dos Volantes, pastor Laerte em Cacoal, os demais irmãos, pastor Nexil em Resplendor, presbítero Sidney em Londres, cooperador Anderson em Nova Orleans, os demais espalhados. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Você que está chegando também nas nossas transmissões e ainda não é inscrito, lembra você de se inscrever no canal, de acompanhar nossas aulas, fazer o comentário, tirar dúvida, pergunta, dar o seu joinha aí se gostou e principalmente também nos ajude compartilhando as nossas aulas para abençoar mais pessoas. A todos aqui presentes, quero convidá-los a que se coloquem sobre os pés, por gentileza, para que nós possamos orar e oficialmente darmos início à nossa aula dessa noite, a qual é a última aula do livro 4. Hoje, com a graça de Deus, encerraremos este assunto tão extraordinário que é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, porque pela tua graça até aqui chegamos. Estamos hoje podendo concluir mais um livro, ó Deus. O tempo tem passado, de certa forma, até um pouco rápido. Há poucos dias estávamos aqui iniciando o livro 1, já concluímos também o 2, o 3 e hoje, com a tua ajuda, ó Deus, com a tua graça, estamos concluindo o 4º livro. Te peço que continue abençoando os teus filhos, animando-os, não permitindo que eles venham, ó Pai, pensar em desfalecer, recuar, desistir, mas continuar avante, crescendo no conhecimento da tua palavra e naturalmente através da mesma, ó Pai, superabundar na tua graça. Dá-nos uma aula hoje abençoada, edificante, frutífera, para a glória e honra do teu santo nome, ó Pai. Nós oramos a ti em o nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Hoje nós precisamos começar de terceira marcha, daqui a pouco quarta, quinta, sexta, sétima. Hoje temos que concluir, né? Não dá para retardar mais. Apenas lembrando, semana passada nós vimos aí, encerramos o nosso estudo da pneumatologia no capítulo 8, justamente intercalando ou interrelacionando dons espirituais com o fruto do Espírito. Foi o nosso assunto do capítulo 8. E hoje no capítulo 9, se não estou enganado, é a página 45, às vezes meu material diferencia um pouco, mas eu acho que é a página 45, o assunto é o Espírito Santo na igreja. Nós vamos falar então do advento, a vinda do Espírito, que ocorreu em Pentecostes, não é? Foi o evento que marca a descida do Espírito Santo dentro de uma perspectiva de início da nova dispensação. É claro que o Espírito Santo, por ser Deus, e sendo Deus, um dos seus atributos é a onipresença, não tem como a gente falar o Espírito Santo começou a agir na terra, então ele é onipresente. Nós estamos aqui destacando o início da nova dispensação, Pentecostes. Então vamos lá, página 45. O Salvador existia antes de sua encarnação e continuou a existir depois de sua ascensão. Mas durante o período intermediário, exerceu o que poderíamos chamar de missão temporal ou dispensacional, e para cumpri-la veio ao mundo e, havendo efetuado, voltou para o Pai. Falamos aqui a respeito do Filho, né, o Salvador. Da mesma maneira, o Espírito veio ao mundo em um tempo determinado, para uma missão definida, e partirá quando sua missão tiver sido cumprida. Ele veio ao mundo não somente com um propósito determinado, mas também por um período de tempo, por um tempo determinado. Nas Escrituras, encontramos 3 dispensações gerais. Não estou agora me referindo às 7 dispensações como nós ainda iremos estudar, mas de forma geral,
3 dispensações, as quais correspondem às 3 pessoas da divindade. O Antigo Testamento pode ser chamado da dispensação do Pai. O ministério terrestre de Cristo, a dispensação do Filho. E a época entre a ascensão de Cristo até a sua segunda vinda, nós temos a dispensação do Espírito. O ministério do Espírito continuará até que Cristo venha. Depois virá outro ministério dispensacional. O nome característico do Espírito durante esta dispensação é o Espírito de Cristo. Toda a Trindade coopera na plena manifestação de Deus durante essas dispensações. Cada um exerce um ministério terrenal. O Pai desceu no Sinai, o Filho desceu na encarnação, o Espírito desceu no dia de Pentecostes. O Pai recomendou o Filho recomendou o Espírito, e o Espírito testifica do Filho, tal qual o Filho testificava do Pai. Como Deus, o Filho cumpre para com os homens a obra de Deus o Pai. Assim o Espírito Santo cumpre para com os homens a obra de Deus o Filho. Então, só para que nós entendamos aqui e façamos essa relação de dispensação da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, cada um a seu tempo. O Pai envia o Filho envia o Espírito, o Filho testifica do Pai, agora o Espírito testifica da obra do Filho. Estamos vivendo a dispensação do Espírito, chamamos de dispensação da graça, está correto também. Dispensação da igreja, da mesma forma está correto chamarmos. Então, vamos ver aí a partir de agora as etapas da obra do Espírito Santo no meio da igreja, começando naturalmente com o nascimento da igreja. Letra A, coloquei o nascimento da igreja. A descida do Espírito Santo marca o início das atividades da igreja. Dá uma olhada aqui neste slide antes da gente ler o texto aí. É importante ressaltar que a igreja, ela nasce do sacrifício de Cristo, mas por ordem do próprio Senhor, só inicia suas atividades a partir da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então, quando é que a igreja ela nasce? Quando Jesus morre, ali nasce a igreja. No ministério terreno de Jesus, embora ele tenha elegido 12 discípulos, os quais transformou em apóstolos, muitos outros discípulos, além dos 12, o seguiram. Para que se tenha ideia, em Pentecostes haviam ali aproximadamente 120. Mas, ainda no ministério terreno de Jesus, a igreja não estava formada. Tanto é verdade que já no final do seu ministério, depois de 3 anos de ministério, já culminando aí para a última etapa do seu ministério, que seria a crucificação, já entrando então na reta final do seu ministério terreno, ele reúne os discípulos e nós conhecemos bem a passagem, Mateus 16, que ele pergunta o que estavam falando acerca dele, os discípulos respondem, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas, e ele pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ao que Jesus responde, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, e aí o que Jesus diz na sequência? Sobre esta pedra farei o quê? Perceba que o verbo aponta para um tempo futuro, edificarei a minha igreja. Ela ainda não havia sido estabelecida, porque para a igreja ser estabelecida, era necessário primeiro que Jesus morresse. Ele precisava entregar a vida para que com o seu sangue, como está escrito, ele pudesse comprar para Deus povos, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, para que este povo fosse comprado, resgatado, redimido, necessário fazia que ele morresse. Jesus morre, a igreja nasce. Mas aí ele dá uma ordem quando ressuscita.
não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então a igreja fica lá em Jerusalém. E ela só vai então iniciar as suas atividades a partir da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então é isso que eu quero aqui deixar claro, mostrar para os irmãos as etapas do desenvolvimento da igreja, a promessa da sua origem, a sua origem e o início de suas atividades. Então Pentecostes marca o início das atividades da igreja. Vejamos aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento que se comemorava 50 dias depois da Páscoa. Razão porque era chamado Pentecostes, que significa 50. Notemos sua posição no calendário das festas judaicas. Primeiro, nós tínhamos a festa da Páscoa, que comemorava a libertação de Israel do Egito. E isso aconteceu na noite em que o anjo da morte matou os primogênitos egípcios, enquanto o povo de Deus comia o cordeiro em suas casas, as quais estavam assinaladas com sangue. Isto é um tipo da morte de Cristo, Cordeiro de Deus, cujo sangue nos protege da ira, do juízo de Deus. A ira veio sobre ele, então não vem sobre nós. A Páscoa, então, ela aponta para a nossa salvação, para a morte de Jesus. 2. No sábado após a noite pascual, um molho de cevada previamente disposto era cegado, era colhido pelos sacerdotes, e o mesmo era oferecido perante Jeová como as primícias da colheita. A regra era que a primeira parte da colheita devia ser oferecida a Jeová em reconhecimento do seu domínio e propriedade. Depois disso, o restante da colheita podia ser cegado. Isto é um tipo das primícias dos que dormem. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, um tipo das primícias. Cristo foi o primeiro a ser cegado do campo da morte e a ascender, a subir ao céu, ascender ao Pai, para nunca mais morrer. Sendo as primícias, ele, portanto, é a garantia de que todos os que creem nele o seguirão na ressurreição para a vida eterna. Terceira festa, a primeira Páscoa, a segunda primícia, a terceira, 49 dias deviam contar-se, ou seja, 49 são 7 semanas, uma semana, 2, 3, 49 dias, 7 semanas. Aí então no 50º dia, Pentecostes, 2 pães, os primeiros pães feitos da nova colheita de trigo eram movidos perante Deus antes que se pudessem fazer pães para comer. Os primeiros deviam ser oferecidos a Jeová em reconhecimento do seu domínio sobre o mundo. Depois disso, outros pães podiam ser assados e comidos. O seguinte é o significado típico. Os 120 crentes aproximadamente ali do cenáculo eram as primícias da igreja, a origem, ou vamos dizer assim, o início, a igreja primitiva, a origem da igreja cristã, que estavam sendo oferecidos perante o Senhor pelo Espírito Santo 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Era o primogênito dos milhares e milhares de igrejas que desde então têm sido estabelecidas durante os últimos 20 séculos, 21 séculos agora. Então, a igreja, ela se origina na cruz, suas atividades se iniciam em Pentecostes. Logo, a descida do Espírito Santo é um marco para a história da igreja, porque justamente marca o início das suas atividades. Nós somos uma igreja que já nascemos em Pentecostes, por isso somos pentecostais. Toda igreja deveria assim ser, porque significa que iniciou suas atividades em Pentecostes, embora que hoje o termo pentecostal tenha mais ou menos ficado restrito àqueles que acreditam na atualidade dos dons espirituais, da ação do Espírito Santo, quando na verdade todas as igrejas deviam ser chamadas pentecostais. É claro que o termo ficou desgastado, depois surgiram neopentecostais, enfim, isso é assunto para eclesiologia, chegaremos lá. Mas Pentecostes marca o início das atividades da igreja, é o cartão de visita do Espírito Santo na igreja, para que a igreja então possa começar a atuar no poder, na unção, na autoridade
sob a direção do Espírito Santo. Então aí está a primeira relação entre o Espírito Santo e a igreja, é que a sua vinda marca o início das atividades da igreja. Segundo, essa relação entre o Espírito e a igreja, a descida do Espírito, ela faz com que se evidencie a glorificação de Cristo. Vocês lembram aquele texto? Eu li aqui algumas vezes de João capítulo 7, quando Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, né? E aí ele disse que daria de uma água que jorraria para a vida eterna. E aí o texto diz assim: isso dizia ele do Espírito Santo, a qual haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado. Você consegue completar aí o versículo? Lembra? Então, se não lembra, vai ter que abrir a Bíblia. Quando lembra é fácil, se não lembra, João capítulo 7. João capítulo de número 7, abri aqui em cima, versículo 37. Para ganhar tempo, já estou lendo aqui. 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado. Agora você completa aí. Por ainda Jesus não ter sido... O que está acontecendo? Há uma condicional para que o Espírito seja dado. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, se em Pentecostes o Espírito foi dado, significa que Jesus foi glorificado. Então, a descida do Espírito é uma evidência da glorificação de Cristo. E quando falo glorificação de Cristo, não estou aqui, não vou usar a expressão com nenhum demérito, não. Mas quando eu falo a glorificação de Cristo, não estou me referindo ao simples fato de nós o adorarmos dizendo glória a Jesus, glória a Jesus, glória... Não é esta glorificação que aqui está se referindo. Está se referindo a ele receber diante de Deus, diante dos anjos, diante do céu, a glória a qual ele abriu mão para assumir forma humana. Quando ele completa a sua missão, na reta final, ele faz uma oração: Pai, glorifica-me. Isso aí você vai lembrar, né? Glorifica-me com o quê? Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas para ele reaver esta glória, ele tinha que cumprir a sua missão na cruz. Quando ele cumpre a missão na cruz, ele morre e ressuscita, então ele recebe de volta a glória. Paulo fala sobre isso, fala da humilhação e fala da glorificação. Nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aquele que foi humilhado até a morte, morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou. Glorificação. Então, a descida do Espírito Santo é uma evidência da glorificação de Cristo. Está aí o texto, a gente já leu, né? João 7, 37 a 39. Vamos voltar aqui no nosso material. A descida do Espírito foi um telegrama sobrenatural, por assim dizer. Hoje não seria telegrama, né? Seria um WhatsApp, seria não sei, algo assim rápido, anunciando a chegada de Cristo à destra do Pai. Então, a descida do Espírito, evidência da glorificação de Cristo. Terceiro, a consumação da obra de Cristo. Está aí a palavra que Jesus falou na cruz, tetelestai, palavra grega que significa está consumado, está feito, está concluído. A consumação da obra da cruz é o que? Olha aqui no slide, é a igreja. Então, a igreja nasce na cruz, a consumação. A obra da cruz prossegue até o corpo de Cristo e é consumada com o corpo de Cristo, a igreja de Pentecostes. Vocês lembram que a Bíblia que diz
A Bíblia que diz, eu apenas mostrei a vocês o que a Bíblia diz. No Antigo Testamento o Espírito era dado sob medida, vocês lembram disso? Porções. E João Batista, quando olhou para Jesus, disse, a este o Pai não dá o Espírito sob medida. Ou seja, Jesus possuía plenitude. Então, no corpo de Jesus habitava plenamente o Espírito. Quando Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus, ele deixa na terra o seu corpo. Deixa ou não deixa? A igreja é o quê? Corpo de Cristo. Então o Espírito vai habitar plenamente aonde? Na igreja. Corpo de Cristo. Então a descida do Espírito significa que Cristo deixou o corpo aqui preparado para que o Espírito pudesse habitar. Um povo foi comprado com seu sangue. Quando ele bradou, está consumado, está feito, comprei um povo, a igreja, o meu corpo. Ô Espírito, pode descer e habitar o meu corpo, está aqui, já está comprado, foi preparado. Então a obra da cruz, a igreja. O Espírito vem habitar na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Na igreja o Espírito habita em plenitude. Olha aí o que diz esse texto, na página 47. O êxodo não se completou, senão 50 dias mais tarde, quando no Sinai Israel foi organizado como povo de Deus. Da mesma maneira, o benefício da expiação não foi consumado, no sentido pleno, até o dia de Pentecostes, quando do derramamento do Espírito Santo, como um sinal de que o sacrifício de Cristo foi aceito no céu e que o tempo de proclamar sua obra consumada havia chegado. Então, a descida do Espírito Santo sobre a igreja significa que, de fato, a obra de Cristo foi consumada, Deus aceitou o seu sacrifício, Deus o Pai, e que o corpo de Cristo estava estabelecido aqui na terra, a saber, a igreja. Letra D, estamos falando... Claro que a gente não vai falar tudo, mas eu estou apontando aqui algumas dessas relações entre o Espírito e a igreja. Letra D, unção, olha o óleo descendo aí, unção da igreja. Lucas 24, 49, promessa de Jesus, no dia em que ele foi assunto aos céus. Isso aqui foi no dia da sua ascensão. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo, aí simbolizando esta unção, essa capacitação sobrenatural, este revestimento de poder. Assim como o batismo do Senhor foi seguido por seu ministério na Galileia, assim também o batismo da igreja foi um preparatório para um ministério mundial. Um ministério não como o dele, criador de uma nova ordem de coisas, mas um de simples testemunho, entretanto, para ser levado a cabo unicamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, a descida do Espírito Santo nos confere esta capacitação, este poder sobrenatural, sem o qual impossível seria realizar a obra de Cristo. A igreja não teria, irmãos, não tenho dúvida disso, a igreja não teria chegado até onde chegou, até os dias de hoje, século 21, se não fosse o Espírito Santo. Você acha que aqueles homens meros mortais teriam conseguido levar adiante a igreja pelo seu próprio poder? Impérios poderosíssimos, com pessoas bem armadas, a seu dispor aí de todo equipamento bélico, etc. Simplesmente ruíram, deixaram de existir, sumiram, e a igreja continua. Vem um império, é derrubado, cresce outro, é derribado, vem uma guerra, acaba, vem outra, acaba. Você tem ideia do que a igreja enfrentou ao longo desses mais de 2000 anos? Quantas empresas surgiram, faliram, quantas pessoas aí tentaram parar, morreram, e a igreja continua, e vai continuar até o fim. Por quê? Você acha que é por causa dos homens? Naturalmente que não, obviamente que não.
Por causa do Espírito, da unção, da presença, do poder, da capacitação do Espírito. Imagina nós hoje, em pleno século 21, então, querer realizar alguma coisa como igreja sem o Espírito. Começar a querer lançar mão de técnicas humanistas, né? Marketing, sei lá o que for, a tecnologia que está à disposição, enfim, tantas formas de agir na sabedoria, no conhecimento, na força humana. E quantos têm deixado de lado o poder do Espírito e têm se escorado no seu próprio conhecimento, nos seus estudos, suas faculdades, suas técnicas, sua capacidade linguística, neurolinguística, psicológica, etc, etc, etc. Irmãos, a igreja chegou até aqui graças ao Espírito e vai até o final, no dia do arrebatamento, por causa do Espírito. Sem ele, não tem como, impossível. Letra E. Habitação na igreja. O Espírito Santo mora em mim. Ou seja, relação entre o Espírito e a igreja, o Espírito mora, habita na igreja. Vamos ver a promessa, aliás, as palavras de Jesus aqui em João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Já expliquei esse texto também. Quando estava em Jesus na plenitude, habitava conosco, ali, né, na igreja representada pelos apóstolos. Mas a partir de Pentecostes não é mais com, e sim em. A partir de então o Espírito tem habitado em nós, na igreja. Depois da organização de Israel no Sinai, Jeová desceu para morar no meio deles. De que forma? Está aí, ó, sendo sua presença localizada onde? Tabernáculo. A palavra tabernáculo, ela permite ser utilizada como um verbo tabernacular, que significa habitar. Tabernáculo é uma habitação móvel, portátil, é uma moradia. Então, no tabernáculo, a ordem de Deus para Moisés, nós falamos sobre isso aqui na última terça, nosso estudo aqui aos Hebreus que estamos fazendo, nós falamos sobre isso, que Deus mostrou a Moisés no monte, santuário celeste, e ordenou a Moisés a que fizesse na terra, conforme o modelo que ele recebeu de Deus no monte. Então, quando Moisés faz na terra um tabernáculo, Deus então vem habitar no meio do povo. Tabernacular é habitar em, é morar em. O Espírito Santo, quando a igreja está estabelecida, olha o que acontece aí, ó. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para morar na igreja, como um tempo. Antes, ele vinha realizar uma obra específica, depois de tê-la realizado, partia. Usava homens de forma extraordinária, Moisés, Elias, os profetas, os juízes, como Sansão, Gideão, enfim. Mas cumprida a sua missão, ele partia. Em Pentecostes ele desce e lá se vão 2000 anos que ele está morando aqui, no meio da igreja, morando na igreja. A sua presença é localizada no corpo coletivo e nos cristãos individuais. O Espírito assumiu seu ofício para administrar os assuntos do reino de Cristo. Esse fato é reconhecido em todo o livro de Atos. Por exemplo, quando Ananias e Safira mentiram a Pedro, na realidade mentiram ao Espírito Santo que morava e ministrava na igreja. Finalmente, a descida do Espírito Santo marca o início de uma nova dispensação. Vamos ver aqui, ó, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há o quê? Destaque aí que a palavra está no masculino. Apesar de graça ser uma palavra feminina, mas a graça de Deus se há manifestado. Jesus,
graça, Jesus manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a partir daqui, da encarnação de Jesus, sua morte, a graça se revela no Calvário, e aí o Espírito Santo, ele é o administrador dessa graça. O Espírito Santo é quem aplica às pessoas essa graça, através do convencimento do pecado, da justiça, do juízo, trazendo essas pessoas a Cristo, habitando nelas a partir de então, produzindo a natureza de Cristo dentro dessas pessoas, gerando o seu fruto, e por aí vai. Então, é por isso que chamamos de dispensação da graça, dispensação do Espírito ou da igreja. Não tem problema, não há uma regra, mas é a mesma dispensação. Este período em que o Espírito, através da igreja, administra a graça, salvando todos os homens, não apenas uma nação como era Israel, mas todos os homens que derem o espaço para o Espírito agir, ele vai operar. Então é a nova dispensação. O derramamento pentecostal não foi meramente uma exposição miraculosa de poder, com a intenção de despertar a atenção e convidar a que se inquirisse acerca da nova fé. Foi o princípio de uma nova dispensação. Foi o advento, a vinda do Espírito, assim como a encarnação foi o advento do Filho. Deus enviou seu Filho, e quando a missão do Filho havia sido cumprida, ele enviou o Espírito Santo para continuar a obra sob novas condições. Continuar significa aplicar. Não que Jesus não concluiu. A obra de Cristo foi concluída por Cristo. O Espírito Santo aplica os benefícios, os resultados, as bênçãos que a obra de Cristo nos garantiu. Então, estamos vivendo essa dispensação. Vamos entender aí a partir de agora, no ponto 2, como é que se dá o ministério do Espírito Santo. Ministério, sim, o serviço, o trabalho, a obra, ainda em relação à igreja. O Espírito Santo é o representante de Cristo. A ele está entregue toda a administração da igreja, até a volta de Jesus. Cristo assentou-se no céu, onde Deus, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. E o Espírito Santo desceu para começar a obra de edificar o corpo de Cristo. O propósito final do Consolador é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então ele está nos aperfeiçoando, nos moldando, nos lapidando, nos fazendo cada vez mais semelhantes a Cristo. Está trabalhando no corpo de Cristo. A crença na direção do Espírito estava profundamente arraigada na igreja primitiva. Eu quero que você preste bem atenção nesse parágrafo aí, olha. Não havia nenhum aspecto da vida em que não se reconhecesse seu direito de dirigir. Olha que interessante, a igreja primitiva entendia que o Espírito Santo tinha o direito de, vou usar um termo assim, se meter em todas as áreas da vida da igreja, todas as áreas, ou em que não, então não havia nenhuma área em que não se conhecesse direito, ou em que não se sentisse o efeito de sua direção. A igreja entregou sua vida à direção do Espírito. Ela rejeitou as formas fixas de adoração, até que no fim do primeiro século, a influência do Espírito começou a ser posta de lado, e infelizmente as práticas eclesiásticas ocuparam o seu lugar. No início da igreja, o Espírito Santo decidia sobre tudo. Nenhuma decisão era tomada sem a consulta do Espírito, sem a oração. Qualquer dúvida, das coisas mais simples às mais complexas, o Espírito Santo era quem administrava a igreja. Nós vamos falar já da administração, tudo. Você lê o livro de Atos, você vai sempre ver, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito decidiu o que seria posto como regra sobre a igreja. Você vai em Atos 13,
E disse o Espírito Santo à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Era o Espírito quem decidia quem ia ser os missionários. E o Espírito Santo separou não sei quem para o ministério tal. E o Espírito desceu o Espírito. Todos percebiam que era o Espírito quem comandava tudo. Infelizmente o tempo foi passando e os homens foram ocupando esse espaço, tomando para si esse direito que não é dos homens, de dar ordem, direcionar a vida da igreja, dizer como deve ser ou como não deve ser, enfim. Vamos lá, eu vou continuar aqui, vocês vão percebendo como infelizmente as coisas drasticamente foram alteradas. A direção do Espírito é reconhecida nos seguintes aspectos da igreja. Letra A, administração. Os grandes movimentos missionários da igreja primitiva foram ordenados e aprovados pelo Espírito. Paulo estava consciente de que todo o seu ministério era inspirado pelo Espírito Santo. Em todas as suas viagens, ele reconhecia a direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, nitidamente, claramente, de forma evidente, era quem administrava essas questões espirituais da igreja. Letra B, pregação. Os cristãos primitivos estavam acostumados a ouvir o Evangelho pregado através do Espírito enviado do céu, conforme registra o apóstolo Pedro, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ainda aí Paulo falando aos Tessalonicenses, o qual recebiam com gozo do Espírito Santo. E ainda falando aos Tessalonicenses diz assim: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza. O pastor A.J. Gordon, há muitos anos, fez a seguinte declaração: nossa época está perdendo seu contato com o sobrenatural. O púlpito está descendo ao nível da plataforma secular. O que é isso? Na igreja primitiva, todos reconheciam que o Espírito Santo inspirava as pregações que eram ministradas. Eles reconheciam, eles percebiam nitidamente a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas, dos servos, das servas, dos líderes, no momento da exposição das Escrituras, da pregação. Então o Espírito Santo, ele atuava na administração da igreja, todos percebiam. O Espírito Santo atuava em cada pregação e todos percebiam. Então já estou mostrando a vocês contrastes. Hoje há muitas formas de se administrar a igreja e muitas delas não tem nada a ver com a direção do Espírito. Tem a ver com a organização humana. Muitas são plena cópia de modelos de administração de empresas. Quantos pastores fazem curso de administração de empresas para administrar a igreja? Estudam secularmente, vai atrás do tal do coach, está na moda, coach. E aí inclusive isso vai influenciando a pregação, pregações que não tem mais a direção do Espírito. Vão falando de coisas do cotidiano, coisas seculares, dia a dia, e papapá, e ppp, política, e tem tudo, só não tem unção do Espírito Santo em muitas mensagens. Às vezes isso é percebido. O Espírito Santo na igreja primitiva, e aliás foi para esta função, foi para este propósito que ele foi enviado, para administrar a igreja, para ungir a igreja na pregação, na oração, nas missões, etc. Mas hoje em dia a gente vê muita coisa acontecendo em que o Espírito Santo não está envolvido em absolutamente nada. E não estou falando do mundo, estou falando nas igrejas. Mensagem sem o Espírito, oração fria, sem nenhum fervor, sem nenhuma graça, que você não sente, nem quem ora sente, nem quem ouve sente, nem o enfermo que está recebendo a oração. Protocolo. As nossas liturgias,
claro, precisa haver organização no culto, mas às vezes a organização engessou o organismo. Claro que a gente tem que ter a ordem do culto, tem um momento do louvor, tem um momento da oferta, tem um momento da palavra, mas tudo isso deve ser dirigido pelo Espírito. O louvor deve ser inspirado pelo Espírito, deve fluir através da direção do Espírito para adorar a Cristo, porque o Espírito Santo glorifica a Cristo. Então imagina uma pessoa que canta um hino, não vou dizer nem um louvor, canta uma música em que Cristo não é glorificado, uma música que fala só de aqui, ó, terreno, e você isso, você aquilo, né? Você acha que o Espírito Santo está por trás de um louvor, de uma música, de uma letra, onde Cristo não é adorado, não é honrado, não é reverenciado, aonde não toca em nada o céu? É um tal de você para cá, você isso, e aí, bababá. Tem Espírito Santo nisso? Na pregação e vai, aí você vai isso, você vai crescer e tal, e você vai ser empresário e não sei o que, pega a chave aí, olha, toma posse, a riqueza chegou. Onde está o Espírito Santo nisso? Fica essas coisas terrenas. A gente tem visto isso, infelizmente. Vamos falar aqui da oração. Ó, Jesus, tal qual João, ensinou seus discípulos um modelo de oração, como guia em suas petições. Porém, antes de partir, ele falou de uma nova classe de oração. Qual a nova classe de oração? Oração em meu nome. Isso é novo, irmãos. Jesus que inaugurou isso, não existia antes. Os judeus não oravam assim. Foi Jesus quem deu a senha. A partir de hoje, vocês vão a Deus, o Pai. Vocês vão adentrar diante de Deus. Vamos simular aqui como se fosse assim. Vocês vão bater lá na porta da sala do trono. Quem está aí batendo? Sou eu, Márcio. Quem é Márcio? Sei lá quem é Márcio. Quem é Márcio? Eu vim em nome de Jesus. Abre a porta para ele, hein? Esse nome dá acesso a Deus. Esse nome permite-nos chegar. Infelizmente, às vezes a gente usa como um mantra, né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas às vezes você não percebe. Isso é, irmão, isso é uma procuração. Estou aqui, isso é um termo legal, isso tem a ver, isso é um termo jurídico. É como eu, tendo que me ausentar do Brasil aí por uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, e deixo alguém com uma procuração para tudo que precisar resolver aqui no Brasil, que diga respeito a mim, meu nome, eu coloco lá, por exemplo, pastor Celso Lobac está lá, vou lá no cartório registro, a partir de hoje Celso Lobac está responsável por administrar as minhas fazendas. Meu Deus, hein? Tudo que tiver no meu nome, as dívidas todas aí, agora é com ele. Está tudo com ele. Passei a procuração, está no nome. Tudo que tiver em meu nome, ele vai responder agora, vai comprar no banco lá, o cheque, está autorizado a fazer tudo em meu nome. Foi isso que Jesus transferiu para a igreja, o poder de acessar o céu em nome dele. Você acha que Jesus é bem-vindo no céu? Sim ou não? Em nome dele você é também. Você acha que Jesus tem acesso à sala do trono? Em nome dele você tem também. Isso não é um mantra, irmão. Isso não é uma regrazinha de fim de oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não. Eu estou vindo aqui com uma procuração que me foi dada por Jesus. Estou vindo em nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse fazendo isso. Então ele deu esse novo modelo de oração em meu nome. Não repetindo seu nome como uma espécie de repetição, mas sim como um modo de se aproximar de Deus, unido espiritualmente a Cristo pelo Espírito. Desse modo, oramos como se Jesus mesmo estivesse na presença de Deus. Paulo fala de orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Judas, o autor da epístola, descreve os verdadeiros cristãos como orando no Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 e 27, lemos que o Espírito está fazendo em nós o mesmo que Cristo está fazendo por nós no céu, isto é, está intercedendo. Assim como na terra Cristo ensinou seus discípulos como deveriam orar, da mesma maneira hoje ele ensina a mesma lição por meio do Consolador ou Ajudador. Naquele tempo foi por uma forma externa, agora é por uma direção interna.
Então, assim como Jesus verbalizou aos ouvidos dos seus discípulos, ou seja, de uma forma externa, ensinando seus discípulos a orarem, o Espírito Santo em nós nos ensina a orar. Muitas vezes nós não sabemos, mas o Espírito nos ensina, ele guia a nossa oração, nos conduz, às vezes até através de gemidos inexprimíveis. É uma outra dimensão, tudo através do Espírito. Então, administração da igreja, pregação, oração, poderia falar de louvor, muito mais. Mas para encerrar essa parte aqui, vamos falar de testemunho. Na igreja primitiva não existia essa linha de separação entre o ministério e o povo leigo que hoje em dia se observa na cristandade. A igreja era governada por um grupo ou concílio de anciãos, mas o ministério de expressão pública não estava estritamente limitado a eles. A qualquer que estivesse dotado com algum dom do Espírito, quer fosse profecia, ensino, sabedoria, línguas ou interpretação, lhe era permitido contribuir com sua parte no culto. A metáfora corpo de Cristo descreve bem o funcionamento da adoração coletiva sob o controle do Espírito. Isso traz à nossa mente a cena de um grupo de membros, um após outro, contribuindo com sua função particular, no ato completo da adoração, e todos, igualmente, dirigidos pelo mesmo poder animador. Isso daqui, não querendo ser meramente assim um religioso do ponto de vista denominacional, mas o fato é que muitas igrejas deixaram de experimentar crescimento porque fizeram esta separação entre ministros e o povo, ficando sobre a responsabilidade do ministro tudo aquilo que diga respeito à pregação, oração, adoração, testemunho, e transformando o povo em meros espectadores. Muitas igrejas tradicionais seguiam esse modelo. A nossa denominação rompeu quando iniciou e depois, logicamente, atrás dela, sob a mesma onda desse mover do Espírito, estou falando do início do século passado, nossa igreja ela quebrou esses protocolos e ainda hoje segue assim. Perceba a administração dos nossos cultos. Você acha que igrejas históricas, tradicionais, têm o que temos aqui? Um culto dirigido por irmãs, um culto dirigido por jovens, um culto dirigido por crianças, em meio a um culto mesmo que seja de domingo, aquele culto tradicional, talvez assim de ceia, é dada oportunidade a um irmão, vem aqui cantar um louvor, irmão, vem aqui dar uma palavra, irmão. Ou seja, há essa interação. Por quê? Porque se entende que o mesmo Espírito que opera na vida desses que estão aqui, opera na vida dos que estão aí. Aliás, que pode haver ocasiões no culto em que Deus quer falar com a igreja, não através de alguém que esteja aqui, mas através de alguém que esteja aí. Pode acontecer, e é necessário que haja essa sensibilidade de reconhecer que o Espírito atua no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não se restringe àqueles que possuem credenciais, mas qualquer um que seja lavado e remido no sangue de Jesus, que viva uma vida plena de oração, santificação, pode ser um canal de bênção para toda a igreja. Pode ser uma criança que vai louvar e Deus vai curar um pastor. Pode ser um adolescente que vai dar uma palavra e Deus vai restaurar a fé de um presbítero. Isso acontece. O Espírito está agindo de forma livre e desimpedida. As igrejas que fizeram esta divisão, esta separação, este abismo entre os ministros consagrados e o povo, infelizmente, acabou ela mesma impedindo o seu crescimento. A nossa igreja abrindo congregações para tudo que é lugar, ponto de pregação, culto na rua. E aí, pastor, eu quero fazer um culto na rua. Vai, meu filho, tem a bênção de Deus. Lá vai 2 crentes. Vocês são o quê? Nada, não é diácono, não é cooperador, não é presbítero, não é nada. Somos apaixonados pela obra de Deus. E arrasta a caixa de som, para na praça, daí a pouco ganha 10 almas. Pastor, tá aqui esses 10 aí, ó. Dá um jeito neles aí que a gente está indo para outro lugar. A igreja cresceu assim. Ou seja, a responsabilidade de testemunhar
não ficou restrito a um grupo de pessoas, mas cada um entendeu: eu fui salvo para ganhar alma. O mesmo Espírito que me convenceu quer me usar para convencer outro. E assim a obra do Senhor foi avançando. Para fecharmos esse capítulo, vamos falar aqui da ascensão do Espírito. Todos sabemos que Jesus ascendeu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. 10 dias após a sua ascensão, portanto 50 dias após a sua morte, o Espírito desceu, Pentecostes. E aí olha o que diz este texto aí: o que é certo de Cristo é certo do Espírito. Depois de concluir sua missão dispensacional, ele voltará ao céu em um corpo que ele criou para si mesmo. Esse novo homem, que é a igreja, o seu corpo. A obra definitiva do Espírito é tomar deles um povo para seu nome. E quando isso for realizado e houver entrado a plenitude, encerrar a dispensação dos gentios, terá lugar o arrebatamento da igreja, que nas palavras do pastor A.J. Gordon, é o Cristo terrenal levantando-se para encontrar o Cristo celestial. Como assim um Cristo terrenal? Corpo de Cristo, sendo levado ao encontro do Cristo celestial, cabeça. Perceba que quando Cristo encarnou, Deus preparou para o Filho um corpo. Está escrito na Epístola aos Hebreus, vamos estudar isso ainda. O Pai preparou um corpo para o Filho, e o Filho então viveu nesse corpo aqui na terra. Quando concluiu a sua missão e ele vai ascender ao céu, ele leva esse corpo, porém glorificado. Quando o Espírito desce, Jesus deixou preparado para o Espírito um corpo, que é a igreja, e o Espírito está aperfeiçoando esse corpo. Quando chegar o último estágio desse processo de aperfeiçoamento do corpo, que nós chamamos de santificação. Santificação é o processo de aperfeiçoamento do corpo. Quando concluir esse processo, vai chegar o dia da glorificação desse corpo, que é o arrebatamento. Então esse corpo será levado para o céu. Você percebe como é que não há acasos, coincidências? O Pai preparou um corpo, o Filho habitou nesse corpo, glorificou esse corpo, ascendeu com esse corpo. O Filho preparou um corpo para o Espírito habita nesse corpo, está aperfeiçoando esse corpo. Quando for chegar o momento, esse corpo será glorificado e esse corpo então será arrebatado, ascenderá aos céus. Você vai fazer parte desse momento, irmão? Só se deixar o Espírito operar na sua vida, hein? Senão o Espírito vai levar esse corpo, o corpo de Cristo, esse corpo que ele está operando, trabalhando, disciplinando, aperfeiçoando, moldando, purificando. É esse o corpo que o Espírito vai levar no dia do arrebatamento. Assim como Cristo finalmente entregará seu reino a Deus o Pai, assim também o Espírito Santo entregará sua administração ao Filho. Alguns têm chegado à conclusão de que o Espírito já não estará no mundo depois que a igreja for levada. Isso não pode ser. Por quê? Porque o Espírito Santo, como Deus, como deidade, ele é onipresente. Qual é o lugar que o Espírito não estará? Ele estará. O que acontecerá é a conclusão da missão dispensacional do Espírito, como o Espírito de Cristo, depois da qual ainda permanecerá, mas com outra diferente relação. Então, às vezes a gente ouve dizer, depois do arrebatamento o Espírito não vai estar mais na terra. Irmão, o Espírito é onipresente, estará em todo lugar. A ação do Espírito nessa dispensação, depois que concluir, será diferente. Não vai ser mais como ele atua hoje, no corpo, convencendo, salvando, derramando graça. Depois será diferente. Quando chegarmos em escatologia, falaremos melhor sobre isso. Para encerrar esse capítulo, está aí, falando francamente. Vamos lá, vamos falar de forma franca, de forma clara, sem rodeios.
Pergunta aos irmãos, e aí cada um vai responder da sua forma e preencher aí. Francamente, irmão, por que variou, por que mudou muito o ministério do Espírito Santo exercido na época da igreja primitiva em relação aos nossos dias? Por que você acha que mudou tanto? A forma como o Espírito atuava na época da igreja primitiva em relação à forma como ele atua nos dias atuais. Fala francamente, irmão. Quem quer falar? Porque os crentes de hoje não oram igualmente aqueles irmãos antes oravam. Escanteou o que você disse aí, não entendi direito. Eu acho que sim, porque os crentes de antigamente, da igreja primitiva, oravam muito, e os de hoje não oram. A diferença é essa. Uma diferença é que a igreja primitiva orava muito, e esse orar a gente entende como buscar a direção, né? Buscar ouvir a voz do Espírito, buscar, né, entender a vontade dele para obedecer. E hoje, às vezes, os homens estão muito preocupados em querer saber como é que o Espírito deseja, né? Por isso ora menos, vai do meu jeito mesmo, eu acho que tem que ser assim, eu penso que tem que ser assim, e às vezes está pouco preocupado em saber como é que o Espírito quer que seja. É uma razão, claro, falando francamente é verdade. Quem discordaria? Ah, mas eu conheço alguém que ora muito. A gente não está falando de exceções, estamos falando de regra. Assim como na igreja primitiva devia ter um ou outro que não orava nada, ele era a exceção naquela época, a igreja como um todo orava, e quem não orava era a exceção. Tinha lá o Ananias e Safira da vida, a exceção. Hoje inverteu, a exceção é um ou outro que ora muito, que busca e tal, é uma maneira. Tá, porque a gente não pode aqui demorar muito, eu vou dar aqui para vocês o que eu escrevi, né? Aqui é a pergunta, aliás, né? Que eu coloquei aí, mas você pode escrever da sua forma. Coloquei, porque infelizmente as práticas eclesiásticas ocuparam o seu lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente se acostumou com as práticas, virou rotina. Antigamente orava para saber como é que o culto ia ser, quem ia dirigir, quem ia pregar e tal. Havia um período de consagração para Deus. Senhor, me dá a orientação, quem é que vai dirigir, quem é que vai cantar, Não, hoje vai decidindo assim na hora. Irmão, canta aí. Ah, não quero. Então vai você. Não, também não quero. Então, irmão, você. Ah, não quer ninguém não, então vai eu mesmo. Vai assim de qualquer jeito. É ou não é assim que acontece às vezes? Ô irmão, eu estou aqui, irmão, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, irmão. Falei a verdade para você, eu não sei o que eu vou pregar hoje, ó irmão, hoje. Vai orando por mim você aí, irmão, para ver que sai alguma coisa aqui. Vai assim no improviso, vai de qualquer jeito. E ainda vai dizer assim, irmão, porque é para Jesus mesmo, né, irmão? É para Jesus mesmo? Então vai assim mesmo. Às vezes nem se dá conta do que está dizendo, tá? Olha o que ele está dizendo. Se você fala, se fosse dito, você vai ter que falar um discurso hoje aí, tá, para o prefeito da cidade. Meu Deus, vou falar para o prefeito. Aí você ficava todo preocupado. Mas chega, não, é para Jesus? Não, então é para Jesus mesmo. Então... Olha só. Há uma entrevista de emprego. Meu Deus, uma entrevista de emprego. Eu vou ficar sentado diante de um homem, ele vai me perguntar. Aí você se preocupa, se prepara e tal. Não, mas para Jesus? Não, para Jesus. Isso aí mudou. Essa questão em relação ao sagrado e ao secular, hoje a gente prioriza mais o secular do que o sagrado. A gente honra mais as coisas seculares do que as sagradas. Mudou. Segundo, em relação à pregação do Evangelho, qual a diferença da igreja primitiva para a atual? Quem quer falar aí? O que vocês acham? Mas quais eram os sermões da igreja primitiva? Está lá no livro de Atos, está lá nas cartas, está lá as mensagens da igreja primitiva. E as mensagens da igreja atual? Não estou falando das exceções. É a regra hoje em geral. O que você tem visto aí? Quando você entra no YouTube e vê lá, que esse pastor moderninho, né? Falando, dizendo que está falando palavra de Deus. E qual é a diferença que você percebe? Infelizmente, a inspiração do Espírito foi substituída por interesses pessoais.
Às vezes eu não estou interessado em saber o que o Espírito quer falar. Estou preocupado em interesse. Será que isso aqui o pessoal vai gostar? Esse tipo de público, que tipo de mensagem eles gostam? Ah, eu vou pregar uma mensagem para agradar a ele, para poder voltar, me chamar de novo, me convidar outras vezes. E se o Espírito quiser falar uma palavra que vai impedir de você de voltar ali, você não vai voltar ali nunca mais, você vai sair ali enxotado. Mas falar uma palavra que o Espírito mandou você falar. Não, você está preocupado com seus interesses às vezes. Aí em vez do Espírito falar, o homem fala. Aí é aquilo que a gente falou, ficar nesse nível aqui, ó. Não passa da laje. Homem falando para homem, coisa de homem. Sim, no sentido não de gênero, né, masculino, mas falando do terreno humano. Ficando aquela coisa humana. Aí no final, ó, rapaz, que palavra, gostei, você vai voltar aqui mais vezes. Massageou meu ego, tô saindo daqui me sentindo bem. Aí não tem esse negócio de me sentir bem. Pode ser que você se sinta bem, mas vai ter vezes que você vai sair da igreja se sentindo mal. Tão confrontado que você foi, de tanto que o seu pecado foi denunciado, de tanto que a sua falta de compromisso com Deus foi exposta. Você vai sair sem graça, sem jeito, contrariado. É se sentir bem. Às vezes pode ser que você se sinta bem, mas isso virou em slogan em muitas igrejas: o lugar onde você se sente bem. Aí faz pesquisa de mercado. Qual o ambiente que você quer aqui na igreja? Ah, pastor, eu gosto de igreja assim preta, porque então vamos pintar isso tudo de preto aí, botar logo um latão de óleo fervendo, preto aqui, preto para lá, preto. Até o pastor é preto. Eu posso falar porque eu sou da raça também. É tudo preto, é aquela coisa arada. Não, agora a moda não é mais isso não. Qual é a moda agora? Agora é church, igreja church, não sei o que, church, né, que é igreja em inglês. Tá na moda e vai. E agora? Agora é coach, é uma palavra mais rebuscada. Então, vambora, é isso que tá dando, E vai seguindo as modas, para agradar o povo. O que tá dando ibope? O que tá dando gente? Isso daí está ocupando o lugar do Espírito em muitos lugares. Muitas vezes a vontade do Espírito vai desagradar. Não vai agradar. Vai desagradar os homens. Vai contrariar os homens. Vai ter gente que vai ficar chateado. Mas a preocupação tem que ser: e o Espírito? Está satisfeito? Quem se preocupa em agradar o Espírito Santo não precisa se preocupar quem ele vai desagradar. Agora, quem está preocupado em agradar os homens, é bom ficar preocupado, porque pode ser que esteja desagradando o Espírito. Vamos lá, irmãos. Vamos para o próximo capítulo aí. Faltam 2 ainda para encerrarmos. Embora que esses 2 últimos capítulos eles tenham também uma relação muito próxima entre si. Então, vamos falar no capítulo 10, o Espírito e a santificação, e o capítulo 11 é quase que uma extensão, porque vai explicar um pouco melhor a santificação como um processo. Então, sem delongas, página 53, vamos entender a relação entre o Espírito e esta obra que ele realiza, que é a obra de santificação do crente. Não é a única, mas diria que é uma das principais, uma das mais importantes obras do Espírito, que é santificar o crente. Salvação e santificação são obras realizadas por Jesus no homem integral, espírito, alma e corpo. A Bíblia afirma que fomos eleitos desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Esta verdade está implícita em João 19:34. O que a Bíblia diz lá? Vai falar quando Jesus foi ferido no lado, não é? Transpassaram ele com uma lança, e aí do lado ferido do corpo de Jesus fluíram a um só tempo o quê? Sangue e água. Isto é, o sangue poderoso de Cristo nos redime de todo o pecado, mas a água nos lava de nossas impurezas pecaminosas. Irmão, o tempo às vezes ele não nos ajuda. Se tivesse aqui, eu ia entrar numa seara aqui
mas eu vou entrar um pedacinho para deixar você com a água na boca aí. Você já parou para perceber? Eu disse aqui já várias vezes hoje que a igreja, ela nasce, falando de nascimento, não de início de atividade, ela nasce em que momento? Na cruz, na crucificação, na morte de Jesus, a igreja nasce. Um dos nomes para a igreja, nós falamos muito de corpo de Cristo, mas a igreja também é conhecida como a noiva de Cristo, que quando por ocasião do arrebatamento vai transformar na esposa, né? Vai haver as bodas do Cordeiro, que é festa do casamento. Boda é festa de casamento. A igreja vai ser levada pelo Espírito ao encontro de Jesus e ali, então, vai consumar, né? Estamos falando, claro, espiritualmente, vai passar a ser a sua esposa, vai estar casado com Cristo para sempre, não problema não. E aí o que acontece? Esta noiva, né, que vai ser a futura esposa, ela passa a existir na crucificação. E aí olha que interessante, Jesus foi traspassado no seu lado, foi aberto o lado de Jesus, e do lado aberto de Jesus saiu sangue, que nos compra, e água, que nos purifica. Vocês lembram o que foi que Deus fez com Adão para que Eva viesse a existir? O que Adão, por qual processo Adão teve que passar? Primeiro, antes de abrir, símbolo da morte, depois abre, do lado aberto é feito a sua companheira, a disjuntora, que vai ser a sua esposa. Então, símbolo da morte, adormecer, lado rasgado, tirando de dentro dele, nasce a sua companheira. Com Jesus acontece o mesmo, a morte, o lado rasgado, e dali então sai a igreja. Você saiu de dentro de Jesus, da morte dele na cruz do Calvário. Poderia entrar mais aqui nessas alegorias, mas não dá tempo, né? Cristo morreu para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A salvação e a santificação devem andar juntas na vida do crente. Então vamos entender aí como é que se dá essa obra do Espírito na santificação do crente. Primeira coisa que nós precisamos saber é que a santidade é sobre a santidade de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é santíssimo, ou seja, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse aqui é um atributo de Deus, é o único atributo de Deus que na Bíblia é revelado assim de forma tríplice. Você não vai ler amor, 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 Deus é amor, embora Ele seja. Verdade, 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 embora Ele seja. Mas em se tratando da santidade, você vai ver santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, o atributo da santidade é triplamente enaltecido. A santidade de Deus é intrínseca, absoluta, perfeita. É o atributo que mais expressa a sua natureza. No crente, porém, a santificação não é um estado absoluto, é relativo. Assim como a lua, que não tendo luz própria, reflete o que? A luz. Nós não temos luz própria em relação à santificação. Precisamos refletir a santidade de Deus. Precisamos permitir que seja projetada em nós a santidade de Deus, a santidade de Deus, para que ela então se reflita através de nós. Em nós mesmos nós não temos. Então, Deus é santo. E quem almeja andar com Ele precisa viver em santidade conforme as Escrituras. Então vamos aí entender. Primeiro, Deus é santo. Agora vamos entender o que não é santificação. Há muita confusão. Às vezes nós nos equivocamos achando que santificação é aquilo que a Bíblia não diz que é. O próprio Pedro enganou-se a respeito da santificação. Quando que ele se enganou? Ele achou que o simples fato de ser descendência de Abraão fazia mais santo do que quem não era. E para sua surpresa, quando ele chega lá na casa de Cornélio, o Espírito vem sobre Cornélio e ele toma um susto.
ficou tão assustado que para que ele fosse até a casa de Cornélio, Deus teve que falar com ele através daquele sonho, daquela visão, né, dos lençóis descendo com animais imundos mortos ali. E olha que interessante, uma voz do céu dizendo: Pedro, aliás, os animais não estavam mortos, a ordem era: Pedro, mata e come. Olha, a ordem do céu. E aí Pedro dizia: não come isso não, sou santo. Mais santo do que Deus estava mandando ele fazer, né? Deus mandando ele fazer: não, negativo, de forma alguma, isso eu não faço não. Não, mas sou eu, Deus, estou mandando. Não, faço não. Eu não faço isso não, pelo amor de Deus. Faço não. Estava representando o Cornélio, o imundo, para Pedro. E aí Pedro vai chegando lá meio assim na casa do imundo, e aí o Espírito vem sobre o Cornélio. Pedro achava que ser santo era ser filho de Abraão, e lá está recebendo o Espírito Santo alguém que no conceito de Pedro não passava não. Então às vezes nós nos equivocamos. Primeiro, que não é santificação, exterioridade, usos, práticas, costumes. Estes últimos, quando bons, devem ser o efeito da santificação e não a causa dela. Não estou falando, e nem a Bíblia fala, contra usos e costumes. Não estou falando contra, nem a Bíblia fala contra usos e costumes. O que eu estou falando, que é o que a Bíblia fala, é que os usos e costumes não produzem santificação. A santificação produz bons usos e costumes. O que eu estou falando então aqui é a relação de causa e efeito. O que a gente está dizendo aqui em outras palavras é: ninguém se santifica de fora para dentro. Ninguém se santifica do exterior para o interior. Não, impossível. Os fariseus mudaram o exterior, sem ter mudado o interior. Mudanças exteriores não produz mudança interior, mas mudança interior produz o quê? Mudança exterior. Então a gente tem que preocupar-se em permitir que o Espírito mude por dentro, que daqui a pouco, questão de tempo, vai se refletir no exterior. Então a santidade não é a mudança exterior, pode ser o reflexo, o resultado, não a causa, nunca a causa, jamais a causa. Segundo, maturidade cristã. Maturidade no sentido de tempo. Não é pelo tempo que algo se torna limpo, mas pela ação contínua da limpeza. A maturidade cristã varia, como se vê em 1 João 2, 12, 13, filhinhos, pais mancebos, enfim, várias categorias. O que significa? Ninguém é santo pelo tempo de casa. Quem tem 10 anos de crente não é mais santo do que quem tem 2 anos de crente. Quem tem 40 anos de crente não é mais santo do que quem tem 15 anos de crente. Não é pelo... Ó, irmão, eu sou mais santo. Você sabe quanto tempo que eu estou aqui nessa igreja? Eu sou mais santo que você. Não é pelo tempo. Não é assim que acontece. Às vezes a gente confunde. Rapaz, aquele irmão é santo, já tem tanto tempo que ele serve a Deus. Mas às vezes ele começou servindo mesmo a Deus. Depois, pelo meio do caminho, ele está ainda naquele ambiente, mas já não com aquela intensidade. E aí vem outro com muita intensidade, entrega, renúncia e passa, não tem tempo de casa. Terceiro, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, também não é a mesma coisa que santificação. O batismo com o Espírito Santo e os dons em si não equivalem à santificação, como processo divino e contínuo. Pode também intensificar a santificação, pode também ser promovido pela santificação. A pessoa que se santificou pode ser agraciada com o batismo, com os dons, mas uma coisa é uma coisa, a outra é outra. É essa diferença aqui que nós estamos querendo pontuar. Vamos lá então ver à luz da Bíblia o que é santificar ou santificação. Santificar é pôr à parte, separar, consagrar, dedicar uma coisa ou alguém para uso estritamente pessoal, no caso aqui para uso exclusivo de Deus. Santo é o crente
que vive separado do pecado e das práticas mundanas pecaminosas para o domínio e uso exclusivo de Deus. É exatamente o contrário do crente, que se mistura com as coisas tenebrosas do pecado. A santificação do crente tem dois lados. Primeiro, é a sua separação para a posse e uso de Deus. Segundo, é a separação do pecado, do erro e de todo e qualquer mal conhecido, para obedecer e agradar a Deus. Ela também possui aí três aspectos, né? Tem três aspectos, e nós vamos ver: posicional, progressivo e futuro. Então existem os dois lados da santificação. O lado em que eu me separo para Deus, me aproximo de Deus e me afasto do pecado, é o outro lado. Então é o que eu deixo de fazer e o que eu passo a fazer, é aquilo que eu abandono e aquilo que eu sigo, é essa mudança. Quando a gente está vivendo uma vida de pecado, nós estamos andando em direção ao pecado. Quem anda em direção ao pecado está com as suas costas viradas para Deus. Eu preciso fazer a conversão. Quando eu faço essa conversão, agora eu estou com a minha frente voltada para Deus e as minhas costas para o pecado. Eu viro as costas para o pecado, para o mundo, e começo a caminhar em direção a Deus. É o que disse John Wesley: a conversão tira o quê? E a santificação? Quando eu me converto, eu saio do mundo. Quando eu me santifico, o mundo sai de dentro de mim. Então, às vezes, eu mudei aqui a minha direção. Eu ia para o bar, agora eu estou indo para a igreja. Eu ia para a boca de fumo, agora eu venho para a oração, lá do círculo de oração. Conversão. Mas só que aqui dentro, eu mudei geograficamente os lugares onde eu frequentava e onde eu passo a frequentar. É a conversão. Agora aqui dentro, a santificação é o mundo sendo tirado. A cada dia, Israel saiu do Egito, sendo levado para a terra prometida, mas no meio do caminho dava mostras de que o Egito não havia saído de dentro deles. Como é que eles davam mostra? Quem me dera lá no Egito uma hora dessa, comendo aquelas cebolas, aquelas cebolas do Egito. Olha, só o pecado mesmo para alguém ter saudade de cebola do Egito, né? Não tá ou não tá mesmo? Olha aqueles pepinos, meu Deus, que saudade daquele pepino que eu comia lá no Egito, ó. Isso é o diabo que cega mesmo, camarada, comendo maná, com saudade de cebola e de pepino, comendo codornize que Deus está mandando, bebendo água da rocha, e com saudade de pepino e de cebola. É o pecado que faz isso com o camarada, não é? Não é assim? Está na igreja, presença de Deus, a glória de Deus, unção, está com saudade das porqueiras que fazia antigamente. Para e fica com saudade da lama onde ele se revirava lá como porco. Isso é o pecado que faz isso. Vamos ver agora então os três aspectos da santificação. Está aí, aqui a gente já falou o negativo e o positivo. O negativo é o apartar-se do pecado. Positivo, negativo no sentido daquilo que eu digo não para o pecado. Positivo, aquilo que eu digo sim para Deus. Agora, deixa eu passar aqui os estágios ou os aspectos da santificação na vida do crente. Qual é o primeiro? O segundo? E o terceiro? Então existe a santificação posicional, progressiva e futura, chamado de aspectos ou estágios da santificação. Preste atenção que isso aí é questão de prova. Daqui a pouco você vai pegar a prova, você vai até se deparar com algo do tipo aí, que é importante saber disso. Santificação posicional, progressiva e futura. Coloquei aqui os textos que falam a respeito, mas vamos ver aqui no nosso material ainda. Primeiro estágio, ou primeira etapa, ou primeiro aspecto
da santificação, é a posicional. No seu aspecto posicional, a santificação é completa e perfeita, ou seja, o crente, pela fé, torna-se santo em Cristo. Deus nos vê em Cristo perfeitos. Quando estamos em Cristo, perceba que o tempo todo eu estou me referindo à posição. Em Cristo, não há qualquer acusação contra nós, porque a santidade do Senhor passa a ser a nossa santidade. Então, imaginemos aqui um cenário, um domingo à noite, uma terça, uma quinta, seja qualquer dia da semana, está tendo culto, entrou pecador. O nome dele está escrito aí, aqueles que estão nas fileiras para o inferno, ele é escravo do pecado, se a trombeta toca, ele está no inferno, aliás, ele vai continuar no mundo aqui, se a trombeta toca, mas se ele morre, o destino dele é o inferno. Se a trombeta toca, a igreja vai, ele continua no mundo. Fato é, essa é a condição dele, mas ele entrou aqui no dia de culto, e aí lá vai o louvor, e o Espírito Santo começa a operar na vida dele, e aí um dá um testemunho, e aí ele vai sendo quebrantado, em uma saudação e tal, aí vem a palavra, e acaba de completar a obra, finalmente vem o apelo, você que quer hoje entregar a sua vida a Cristo, estar em Cristo, aí lá vem ele, levanta a mão, vem à frente, aí ele vem à frente, ele assumiu uma nova posição, a partir daquele momento ele está em Cristo. Se a trombeta toca quando ele está aqui na frente, e aí agora? Ele é santo, é o ladrão da cruz. Naquele momento que ele olhou chamou Jesus de rei, reino, lembra de mim, no teu reino, ele está dizendo, tu é rei, tu és rei. Jesus fala, a partir desse momento sua condição no universo foi alterada, você não vai mais para o inferno. Se você não reconhecesse isso a tempo, quando você desse o último suspiro, você ia para o inferno. Mas porque você acabou de reconhecer que eu sou rei, você vai entrar comigo daqui a pouco no paraíso. A posição dele mudou drasticamente naquele momento. Ele passou a estar em Cristo. Então a santidade de Cristo foi transferida para ele. O pecado dele foi transferido para Cristo, e Cristo pagou pelos pecados, e a santidade de Cristo foi transferida para ele. Então naquele momento ele é visto por Deus como alguém santo, sem mácula, sem falha. Não por causa dele, mas porque a santidade de Cristo foi transferida para ele naquele momento. Então, aquela pessoa veio à frente, e aqui na frente, isso claro, a gente aqui tratando de forma hipotética, claro, mas uma conversão sincera, genuína, verdadeira, veio mesmo, abriu o coração, reconheceu, e veio aos prantos e tal, e aqui na frente teve um ataque cardíaco fulminante. E vai para onde? Que maravilha, que maravilha. O triste é, irmão, que ele não vai morrer aqui na frente. Pode ser que um ou outro morra. O triste é que ele vai virar as costas depois no final do culto, vai sair por aquela porta. Aí agora o mundo vai começar a querer pegar ele de volta, as tentações e tal. Agora ele vai ter que ir para o próximo estágio da santificação. Se ele morresse como ladrão da cruz, ou como eu disse aqui no exemplo hipotético, aqui a santificação posicional ela é perfeita. Mas quando a pessoa vai continuar a sua vida, aí agora ele vai começar a sofrer tentação, um dia cai, outro dia levanta, um dia acerta, outro dia erra, um dia quer vir na igreja, no outro dia não quer, um dia comete um equívoco e é disciplinado, e daí a pouco reconcilia, estou dando assim de forma geral, é a luta, e vem e vai, e está firme, não está, e daqui, vai de lá, está lutando. Agora é o estágio da santificação chamado de progressiva. Vamos olhar aí, é a santificação prática aplicada ao viver diário do crente. Nesse aspecto, a santificação do crente pode e deve ser aperfeiçoada. Ele tem que ser santo hoje, amanhã um pouco mais, depois de amanhã um pouquinho mais, na outra semana um pouquinho mais, no outro mês um pouquinho mais. Ele deve progredir em santificação. Ele abandona uma coisa a outra, mas não conseguiu abandonar a outra. Aí depois ele abandona aquela outra coisa, depois abandona, vai abandonando. Ele se consagra para Deus um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã, um pouquinho mais depois. Então é progresso, é avanço, mas isso é uma luta. E é esse próximo estágio da santificação, é o dia a dia, santificação progressiva. É o processo da santificação, ou o estágio, melhor dizendo, da santificação, que todos nós aqui estamos.
Todos nós já passamos pela posicional. Um dia entregamos as nossas vidas a Cristo. Passamos pela posicional. Estamos na progressiva. Chegaremos em qual estágio? A santificação futura. Olha aí, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis. Quando que isso vai se dar? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se da santificação completa, final. É o estágio da santificação que nós chamamos da glorificação do corpo. É quando o mortal é revestido de imortalidade, o corruptível de incorruptibilidade. É o último estágio da santificação. Você quer ver? Eu já falei isso aqui na nossa congregação em algumas ocasiões, várias vezes. A primeira epístola de João, vai lá no final da Bíblia, vou aqui falar mais uma vez, é importante. Primeira epístola do apóstolo João, não deixe de abrir aí não, capítulo de número 3. Quero que você acompanhe aí, porque eu vou lhe perguntar e você responde. Os 3 estágios da santificação vão aparecer aí. Capítulo 3 da primeira epístola de João. Versículo 1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Caridade, o amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora, qual estágio da santificação é esse? Fala, agora somos filhos de Deus. Posicional. Agora nós somos filhos. Não éramos, agora somos. Nossa posição foi alterada. Não era filho, agora é filho. Agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus vier, seremos como? Semelhantes a Ele. Que estágio é esse aí? Que seremos semelhantes a Ele quando Ele vier? Futuro. Posicional, agora somos, mas ainda não chegamos naquele estágio lá, que seremos semelhantes a Ele. O ser semelhante, irmão, aqui significa o corpo também glorificado, no sentido de não sofre mais influência do pecado, corruptível, revestido de incorruptível, mortal de imortal, o corpo que nós receberemos no arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão transformados, e nós também assim seremos transformados. É esse aqui. Agora, olha o que ele diz no versículo 3. Qualquer que nele tem essa esperança. Que esperança? Esperança de ser como ele, esperança de participar do arrebatamento, esperança de vê-lo face a face. Quem tem essa esperança deve fazer o quê? Purifica-se a si mesmo. Qual é esse estágio? Progressivo. Agora somos filho posicional. Seremos como ele futuro. Nesse intervalo fazemos o quê? Purificamos, nos purificamos, nos purificamos. É o progressivo. Tá aí, os 3 estágios da santificação. Então, quem tem a esperança de vê-lo face a face, como é que demonstra na prática que espera vê-lo face a face? Purificando-se. O crente demonstra que acredita, crê e espera se encontrar com Cristo naquele dia, através de uma vida de santificação. Quem vive uma vida de qualquer maneira, como se estivesse dizendo, eu não creio que Jesus vai voltar, eu não espero me encontrar com Ele. Quem se santifica está dizendo, eu creio, estou me preparando, espero encontrar com Ele, vê-lo como Ele é, ser como Ele, ser como, no sentido de ter o corpo transformado. Vamos aí ao último capítulo então, para encerrarmos o livro 4, a santificação como processo, que é o que mais nos interessa, porque o posicional nós já passamos, o futuro praticamente é a obra do Espírito naquele grande dia. Devemos nos preocupar com esse estágio aqui, o progressivo.
A nossa responsabilidade está nesse estágio progressivo, processo. O crescimento do crente em santificação ocorre à medida que o Espírito o rege soberanamente e o crente, por sua vez, o busca em cooperação com Deus. Sede vós também santos. Em que área da vida? Toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Não é... Hoje em dia, às vezes, as pessoas tentam fazer essa separação entre religião e vida. A religião e a vida. Não, eu sou da igreja, mas a minha profissão não tem nada a ver. Eu sou da igreja, mas o que eu faço do lado de fora não tem nada a ver. Eu sou evangélico. O mundo hoje, porque desgastou, todo mundo é evangélico. Todo jogador de futebol é evangélico, todo ator é evangélico, todo cantor é evangélico, todo mundo é evangélico agora. Aí você fala, mas como assim? Não, a minha profissão é outra coisa. A minha fé é uma coisa, a minha profissão é outra, a minha fé é uma coisa, a minha vida é outra. Não existe essa separação. Por quê? Porque cristianismo não é culto dia de domingo. Cristianismo não é ter cartão de membro da denominação A, B, C ou D, ou comunidade, ou seja lá o que for. Cristianismo é vida, é mudança de vida. Então lida com todos os aspectos da vida. Eu não posso dizer que eu sou evangélico, eu sou um cristão, eu sou um imitador de Cristo, mas trabalho em um lugar, por exemplo, cuja a finalidade daquele lugar é promover o pecado. Não, eu estou indo para o céu, mas que as pessoas, para onde que eu estou mandando as pessoas aqui, tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver. Essa coisa é o conflito da vida cristã, que às vezes entra em choque, e aí a gente tem que optar por agradar a Deus. Então, o lado divino da santificação progressiva, tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Qual é a parte divina? São os meios que o Senhor usa, que o Senhor utiliza a fim de santificar o seu povo no viver diário. Esses recursos divinos são o sangue de Jesus Cristo. Isso aí não tem a ver conosco, é Ele que providencia. Exemplo, a palavra de Deus é fundamental para nos santificar. O próprio Espírito Santo, Ele opera na nossa santificação. A glória de Deus manifesta, a fé em Deus. Ou seja, são as bênçãos que estão a nosso dispor para produzir a nossa santificação. Aí é o que Deus, é a parte divina, vamos dizer assim. Qual é a parte humana? Deus é quem opera a santificação no crente, embora haja a cooperação deste. Então nós estamos chamando aqui de meios coadjuvantes de santificação. É a parte humana. Primeiro, o próprio crente, sua atitude, seu propósito deve ser santo, separado do mal para a posse de Deus. São indispensáveis. É o crente tendo fome e sede de ser santo. É Deus quem santifica, mas se eu não quero? É Deus quem opera a santificação, mas se eu não coopero, se eu não dou espaço, se eu não tenho vontade, se eu não tenho fome, se eu não tenho sede, se eu não me comprometo, é impossível acontecer. Então tem o meu lado, o meu esforço, a minha dedicação, o meu empenho. Segundo, o santo ministério, os obreiros do Senhor têm o dever de cooperar para a santificação dos crentes, através da oração, através da ministração da palavra, através do ensino. É o que? Deus usando os seus servos no processo da santificação de outros servos. Então está aqui dentro do aspecto humano. O que a Bíblia diz lá aos Efésios? A gente estudou, Ele deu uns para pastores, outros apóstolos, outros mestres, outros profetas, outros evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que Deus deu pastor para a igreja? Para aperfeiçoar a igreja. Para que Deus deu profeta à igreja? Para aperfeiçoar a igreja. Para que Ele deu evangelista, mestre? Para aperfeiçoar a igreja. Então, o ministério são meios também para a santificação progressiva. Pais que andam com Deus. Assim como Jó,
Os pais devem cooperar para a santificação dos filhos. Eunice, por exemplo, colaborou com a integridade de Timóteo, seu filho. Por outro lado, pais descuidados podem influenciar negativamente seus filhos. O caso de Herodias, que influenciou sua filha Salomé. Então, são meios coadjuvantes. Os pais podem ser exemplos para os filhos, e isso contribui para a santificação dos filhos. Não apenas falando, mas sendo modelo. São meios de santificação. A oração dos justos, a consagração do crente, enfim. Depois você lê aí por completo essa parte. Vamos falar agora, para fechar, ainda estorvos, empecilhos. Estorvo é empecilho, são impeditivos à santificação, os complicadores no processo da santificação. São embaraços que impedem o cristão de viver em santidade. Qual é o primeiro estorvo à santificação do crente? Qual é? Desobediência. Desobedecer de modo consciente, contínuo e obstinadamente a conhecida vontade de Deus. Então, a pessoa que assim procede está cooperando contra a sua santificação. Segundo estorvo, comunhão. Comungar com as obras infrutíferas das trevas, com os ímpios, seus costumes mundanos e suas falsas doutrinas. Atrapalha a santificação. Terceiro, áreas da vida não santificada. Alguns aspectos reservados da vida do crente que não foram consagrados a Deus devem ser apresentados ao Senhor, como por exemplo, mente, sentido, pensamento, intuito, apetite, desejo, linguagem, gosto, vontade, hábito, temperamento, sentimento. São áreas da vida. Olha quantas áreas. Todas elas devem ser colocadas diante de Deus e permitidas que o Espírito Santo opere no meu sentimento, no meu pensamento, no meu gosto, na minha vontade, no meu desejo, em tudo. Porque se eu me santifico em parte e não me santifico em parte, essas áreas não santificadas são janelas para que o diabo opere. São como brechas para que o diabo possa ter liberdade de atuação. Ou como a gente diz, são legalidades para o inimigo poder ali operar. A necessidade de santificar-se. Vejamos por que é necessário seguir a santificação. Primeiro, porque a Bíblia ordena. Aliás, bastava isso aí, né? A Bíblia ordena significa que Deus ordena. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia afirma que temos em nós a lei do pecado. Daí, ela ordenar que sejamos... O Senhor habita somente em lugar santo. Então, por que eu devo me santificar? Porque a Bíblia manda, porque Deus manda. Por que eu devo me santificar? Porque só os santos serão... Não é só os pastores não, viu, irmão? Ainda bem, né? Não é só os presbíteros, só os diáconos, só os cooperadores, só os missionários, só os pentecostais, só os assembleanos, só os faladores de... Não, só os santos. Só os santos serão arrebatados. O Senhor Jesus, que é santo, virá buscar os que são consagrados a Ele. Por isso, a vontade de Deus para a vida do crente é que ele seja santo, separado do pecado. Terceira razão, a santidade revelada de Deus. Deus é santo, então eu preciso também ser. Uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do procedimento justo e da vida santificada do crente. Então, o crente não deve ficar observando, nem exigindo santidade na vida dos outros. Ele deve primeiro demonstrar a sua. Ou seja, Deus revela o seu alto padrão moral ao mundo através da igreja. O mundo vê. Claro que o mundo lança mais holofote quando a igreja erra. Aí joga todos os holofotes em cima e diz: aí ó, não é crente? Crente não faz isso aí não, olha aí ó. Diz que serve a Deus, olha o que ele está aprontando. Por quê? Porque o mundo sabe o que é certo e o que é errado, ainda que ele não faça, que não está comprometido com nada. Quando a igreja faz o que é certo, ela honra a Deus. O mundo fica calado, porque o mundo não vai glorificar a Deus. Mas quando a igreja erra,
Aí, você quer ver uma coisa? E aí entra tudo no mesmo pacote. Por exemplo, você está aqui, como eu, servindo a Deus, aqui na cidade de Vila Velha, bairro de Barra Mares, no Espírito Santo. Quem está nos assistindo de outros lugares, estou aqui dando a nossa posição geográfica com mais exatidão. Aí você está aqui, aí vai passar num jornal aí de circulação nacional, quer seja televisivo, impresso, internet, que um membro de uma igreja evangélica, pentecostal, caminhando na luz, deve ter essa igreja, estou chutando assim o nome, igreja evangélica, pentecostal, apostólica, reformada, caminhando na luz, você não deve ter não, aí já é salada demais, né? Tá lá no estado do Acre, mas também não é na capital não, bem lá no interior. Aí ele vai, pega uma menina lá da igreja, lá, criança, e abusa dela. Aí isso ganha aquela projeção. Aí amanhã você vai trabalhar, aí ó, a sua igreja. Vai falar assim para você, né? Aí ó, aí a sua igreja, aí seu povo, aí ó, aí eles aprontando. Mas o que eu tenho a ver com esse cidadão lá dessa tal igreja? Não, mas se é errado, aí coloca todo mundo, aí vocês os crentes, aí, olha aí vocês aí, ó. Isso é vocês aí, ó. Tá vendo porque eu não sou crente? Aí o que vocês aprontam? Olha as escondidas. Aí você tem que ficar lá, não tem nada a ver não, nem sei que igreja é essa, o que eles pregam? Não, é vocês, isso aí é vocês. Quando é errado, joga tudo no mesmo pacote e sobra pra gente, tem nada a ver. Quando é o certo, o mundo não está nem aí. Então, a honra de Deus, a dignidade, o padrão moral de Deus é revelado através de nós. Quando a gente erra, é ocasião para o mundo abrir o bocão dele. Fala aí, ó, diz que serve a Deus, que Deus é isso e aquilo, olha aí aprontando. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque nós levamos o nome de Deus e precisamos então ter cuidado. Finalmente, necessidade de santificar-se por causa dos ataques do diabo. Devemos atentar para o fato de que o inimigo centraliza seus ataques na santificação do crente, para impedir, para atrapalhar. A principal tática que o adversário emprega para corromper a santidade é o quê? Qual o pecado? Da mistura. O que é o pecado da mistura? Isso é, ou melhor, isso ele já propôs antes a Israel através de Faraó. O que abrange mistura da igreja com o mundanismo, a doutrina do Senhor com as heresias, a adoração com as músicas profanas e etc. Ele propôs a Faraó. Faraó está dizendo, deixe o meu povo, aliás, Moisés, né? Deus está falando, deixe o meu povo ir, para que me sirva. Não, serve aqui mesmo, serve aqui mesmo. Não, a gente precisa ir. Tá bom, vai, mas não vai muito longe. Você lembra dessas propostas do Faraó? Primeiro, serve aqui no mundo mesmo, aqui mesmo, não tem problema não. Não, eu tenho que sair. Então tá bom, sai, mas não sai muito longe. Fica um pouco lá, um pouco aqui, ó, no meio do caminho, nem lá, nem cá. São as propostas, é o pecado da mistura. Em muitas igrejas hoje, a santificação é chamada de quê? Fanatismo. Nessas igrejas fala muito de união, amor, fraternidade, mas não fala de separação do mundanismo e do pecado, não é? Aquelas palavras light, doce. O diabético não pode nem entrar numa igreja dessa. É tudo muito doce, é doce para lá, doce. Você já entra já recebendo um brigadeiro na boca quando chega do diácono, e aí vai doce do início ao fim. O hino é doce, a palavra é doce, tudo é doce, meu irmão. Agora, confrontar o pecado, o erro, muitas dessas igrejas, notemos que as vídeos da parábola de Mateus 25 pareciam todas iguais. A diferença só foi notada quando? Com a chegada, aí que separou quem era e quem não era. Mas aí é tarde demais, né? Quando o noivo chega, aí tarde demais. Estejamos, pois, preparados para que não hajam surpresas desagradáveis quando do retorno do nosso noivo. Ergamos a bandeira da santidade e mantenhamos-nos sempre avivados para o arrebatamento. Nós vamos refletir sobre uma triste realidade dos nossos dias, mais uma triste realidade. O que é? Ecumenismo versus
santificação. Por que nos púlpitos de muitas igrejas hoje em dia, pouco se prega sobre a necessidade de santificação? O que você acha? Enquanto eu saio de cena aqui rapidinho para encher o copo com mais água. Você não sai daí não, você que está assistindo. Eu vou ali e já volto. O que você acha? Eu vou te mostrar algumas coisas aqui rapidinho, são 9h20 agora. Vou passar uns slides aqui bem rápido. Isso aqui, irmãos, isso aqui não chega nem a ser as profundezas, tá? Isso aqui ainda está com águas assim, falando de água de lama, ainda pelo tornozelo. Tem coisas mais esdrúxulas que estão acontecendo por aí, levando o nome de Deus de igreja. Eu trouxe aqui algumas coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos. Também não é só lá não, tá? Mas há movimento em que cristãos se juntam em bares para estudar a Bíblia enquanto tomam uma cervejinha. Para você sou escandaloso, tem muito lugar que isso aí... O que tem a ver? O que tem a ver? Não, mas a gente não se embriaga, não produz escândalo, é só entre a gente e tal. Você vai por aí afora e assim. Isso acontece no Brasil também, em muitos estados do sul, por exemplo. Pastores se reúnem, tomam vinho e tal. Se eu vou falar isso aqui já vai assustar a gente aí, que acha que é normal. Igreja monta ringue de vale tudo em tempo para atrair mais jovens a culto. Aí tá lá, tira o púlpito e bota o ringue. Isso é igreja. Pelo menos na placa do lado de fora diz que é igreja. Você fica escandalizado, talvez um outro que esteja vendo aí, daqui a pouco vai colocar um comentário aí, que coisa mais, pastor salgado, coisa, isso é normal, o que tem a ver? Isso não tem nada demais. Tudo bem, sua opinião tem que respeitar, vamos ver quando o noivo chegar. Superando o preconceito, pastor evangélico é também drag queen, o que tem a ver? Não tem nada a ver não, Pode não? Pode, cada um faz o que quer, né? Tudo é permitido. Já existe igreja para esse grupo de pessoa. Olha o risco que eu estou correndo aqui de falar isso hoje em dia. Não tem nada a ver, deixa ser feliz do jeito que quer, cada um do seu jeito. Por aí vai. Na balada com Jesus vira febre no Rio e em São Paulo. Na pista, funk, black music, hip hop, eletrônica, mixagem DJ Rogério, a banda apostólica Acordes dos... Imagina, hein? Imagina, hein? Pelo menos a entrada é franca. Já animou, não animou não? Né? Gospel Night, mega edição pré-Réveillon, DJ esse, DJ aquilo, cantor aí que o pessoal gosta, conhece. Rapaz, eu já fui muito nesse lugar aqui, Irajá Atlético Clube, não vou dizer nem pra quê. Isso aqui é lugar de baile funk, no Rio de Janeiro, Irajá Atlético Clube. Mas aí, ó, agora é Gospel Night. Vigília, e você que gosta de uma vigília, vai perder essa? Vigília Eletro Gospel? Aqui é 10 conto, hein? Limitado, cada aglomeração. O melhor da Black Music, Eletro Gospel, não sei o que, DJ não sei da quanto, DJ. Mas depois tem uma palavra com o pastor Wagner no final. Aí, tô falando para você, isso daqui não é o fundo do profundo não, irmão. Tem coisas que, claro, não dá nem para projetar aqui. Você já ficou escandalizado com esse pedacinho, a unha que eu mostrei? Tem coisa aí que está acontecendo na igreja, ó. Normal. Você vai abrir a boca e ainda vai tomar uma enxovalhada de crítica e tal. Seu retrógrado, seu antiquado, seu atrasado e não sei o que tem a ver, você... Aí você tem que retirar a sua insignificância, né? Sair de fininho. Aí é onde eu pergunto, vamos refletir sobre essa triste realidade do nosso dia. Ecumenismo, o que é ecumenismo? É mistura. Você viu alguma coisa de mistura aqui? E eu pergunto, por que no púlpito de muitas igrejas hoje em dia, pouco se prega sobre a necessidade de santificação? Em muitos casos, o apego aos números, porque se eu pregar santidade, o povo vai embora. Faz-se com que se abra mão de princípios doutrinários.
Imagina num lugar desse que está aquele povão, aquela juventude, você vai começar a pregar, o povo vai embora. Não vai conseguir pagar o aluguel desse lugar aqui que a gente alugou, pastor. Fulano lá falou que ficou chateado com a sua mensagem, hein? Ele é responsável por aproximadamente 40% do aluguel da igreja. Ai, pelo amor de Deus, eu vou mandar mensagem para ele me desculpando. Me desculpe, eu não queria pregar. O próximo domingo eu vou despregar tudo, não sai não, pelo amor de Deus. Tá assim, muitos lugares. Isso é para a gente refletir. Irmãos, a gente vai encerrar aqui então, hoje, nosso quarto livro, Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Enquanto a missionária Natália vai passar aí, já entregou os papéis? Vai passar aí entregando os papeizinhos para você, para nós podermos fazer o sorteio do livro. Enquanto ela vai passando, nós vamos orar, encerrar a aula, né? Encerrar, que aí o sorteio é depois que eu já encerro aqui. Então ela vai passando aí. Quero aqui mais uma vez agradecer a todos que participaram mais esta matéria. Continue animado, irmão. Lute contra o desânimo, contra os pensamentos de parar, desistir. Já acabou o quarto, daqui a pouco acabou o oitavo, 10º, daqui a pouco acabou o curso. Não desista, continue animado, tá bom? Enquanto vai passando aí, eu me dirijo aos irmãos que nos acompanham em casa, os alunos à distância. Muito obrigado por continuar nos acompanhando. Os que estão chegando, como o pastor Laerte e outros, muito obrigado por dar-nos a Escola Teológica Shemá essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, ensino teológico. A você que está de passagem pelo canal assistindo essa aula, ainda não é inscrito, se inscreva. Se gostou da aula, dá aí o seu gostei. Se quer fazer um comentário, até crítica, a gente está aqui, né? Recebe a crítica também. Compartilhe o vídeo, nos ajude também a divulgar a nossa escola, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar sobre os pés e orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez na noite deste dia, porque com a tua ajuda, a tua bênção e a tua graça até aqui chegamos. Abençoe o teu povo, ó Pai, nos ajuda a manter a nossa vida santificada, pura, afastada do pecado do mundanismo e dedicada ao Senhor. Que o pecado da mistura não encontre espaço em nenhum dos nossos corações, mas que nós possamos, ó Pai, continuar convictos do desejo de nos encontrar com o Senhor face a face naquele grande dia. Ó Senhor, leva-nos em paz nesse momento, dá-nos um fim de semana abençoado, debaixo da tua proteção. No nome de Jesus nós oramos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Amém.